Pronto, turma. Dando aí continuidade ao capítulo 23, na videoaula de hoje, o nosso foco aí vai ser energia e máquinas. Primeiramente, vamos aí identificar o que é energia, né? Que nós vimos aí que na física, alguns termos que são muito cotidianos, na física eles mudam aí um pouquinho de significado, como exemplo de trabalho, né? Nós vimos aí que trabalho para física não é a mesma ideia de trabalho que nós abordamos aí no nosso dia a dia. Então, olha só, energia, como a gente falou lá no início, quando a gente deu início ao estudo do capítulo 23, nós vimos que energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho. E que um trabalho pode ser considerado como resultado da aplicação de algum tipo de energia sobre um determinado corpo, e essa aplicação acaba promovendo uma modificação na estrutura deste corpo, ou até mesmo no seu deslocamento, que nós vimos até que existe aí uma forma para se calcular o trabalho que foi realizado durante a aplicação de uma determinada força. E aí, turma, dando continuidade, essa energia, por sua vez, ela pode se manifestar na natureza das mais diversas maneiras. E quase todas elas podem ser transformadas em outras, ou ainda, podem ser utilizadas pelo homem para facilitar determinadas tarefas e, dessa forma aí, proporcionar um maior conforto. Essas energias aqui que vão ser citadas, turma, não significa dizer que são as únicas. Mais na frente, possivelmente na nossa aula de sexta-feira, a gente veja aí umas outras formas de energia. Mas, no nosso material, ele aborda aí esses 5 tipos: energia cinética, energia térmica, energia sonora, energia luminosa e energia elétrica. O que seria aí essa energia cinética? É a energia que manifesta-se no movimento dos corpos. Então, quando eu vejo um carro se movimentando, eu estou observando ali a aplicação da energia cinética. Essa energia ela vai estar ali sendo demonstrada por meio do movimento dos corpos. Quando eu pego o controle da minha TV e mudo de lugar, também está sendo ali utilizado energia cinética. Ela vai estar sendo manifestada na movimentação dos corpos. A energia térmica, ela manifesta-se por meio da troca de calor entre os corpos. E uma coisa bem interessante, galera, em relação à energia térmica, é que corpos, quando entram em contato um com o outro, eles sempre vão buscar o que a física chama de equilíbrio térmico. E o que seria aí esse equilíbrio térmico? Vamos pensar aqui uma situaçãozinha, olha só. Imaginem um copo com água. Essa água está bastante gelada, galera. Com o passar do tempo, a gente percebe que a superfície desse copo vai começar meio que transpirar, né? Que suar. A gente vai começar a perceber ali a formação de água no entorno desse copo. Por que que isso acontece? A água que estava presente na atmosfera, no ar, em forma de vapor, tem temperatura maior do que a superfície do nosso copo. Quando essa água entra em contato com essa superfície que tem menos calor, automaticamente o corpo, no caso o copo, que tem uma temperatura mais baixa, começa a transferir, começa a trocar calor com essa água que está no estado gasoso. E automaticamente essa temperatura da água começa a diminuir. E a água sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Então, nesse momento que foi que ocorreu troca de energia térmica, né? O corpo mais frio cedeu temperatura aí. Aliás, perdão, o corpo mais quente cedeu temperatura para o corpo mais frio, porque corpos, quando entram em contato, sempre buscam aí um equilíbrio térmico. Isso aí vai ser assunto mais para frente durante as nossas aulas. Energia sonora, o nome já é autoexplicativo.
são energias, é uma energia que manifesta-se na forma de ondas, que percebemos por meio dos nossos ouvidos e por meio da vibração dessas ondas. Então, nesse exato momento, vocês só conseguem me ouvir por conta da energia sonora. Outra fonte de energia que também se manifesta por meio de ondas é a energia luminosa. E essas ondas, elas são aí captadas, elas são percebidas pelos nossos olhos. E temos aí agora também uma energia muito cotidiana, muito presente aí no nosso dia a dia. A nossa aula, nesse exato momento, só está podendo ocorrer de forma ao vivo por conta da presença da energia elétrica. Mas o que seria essa energia elétrica? É a energia que surge, que manifesta-se por meio do movimento dos elétrons. Isso aí também é um conteúdo que vocês vão estudar um pouco mais à frente, certo? Lá no 8º ano, vamos ter aí uma disciplina, né, que vocês vão abordar bem aí o estudo dos elétrons, certo? E aí, como eu falei, turma, essas energias, elas podem ser transformadas uma em outra. Quando nós estamos falando aí dessas transformações, nós podemos destacar vários exemplos. O nosso livro traz aí como alguns deles o caso da energia elétrica, que tem dentro das nossas casas, que pode ser transformada em energia luminosa por meio das lâmpadas, e energia térmica, quando eu estou utilizando o ferro de passar, o ferro elétrico, em energia cinética, quando eu estou ali utilizando o meu liquidificador. Então, mais uma vez frisando, essas 5 energias que eu acabei de citar não são as únicas energias existentes. Tem energia elástica, tem energia potencial, que a gente também aí pode dar uma ênfase maior durante aí as próximas aulas. E aí, falamos sobre energia, mais uma vez frisando, é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho, e nós vimos que o trabalho é o resultado da aplicação de algum tipo de energia sobre um determinado corpo. E aí, turma, existem as máquinas. E quantas máquinas vocês acham que vocês conseguem aí observar e até mesmo utilizar no seu dia a dia? Mas vamos entender primeiro, turma, o que é máquina. O que é que a física considera como máquina? Primeira coisa que eu digo a vocês, sem a utilização de algumas máquinas, certos trabalhos seriam muito complicados de serem realizados. Então, vamos aqui entender o que é uma máquina. Máquina, galera, é todo artefato que pode ser utilizado para auxiliar um determinado trabalho. E como consequência da utilização dessa máquina, durante esse trabalho, nós reduziremos muito o esforço que vai ser realizado. Vamos aqui imaginar o seguinte: o pneu do meu carro furou, e aí eu preciso trocar o step, né? Vocês já imaginaram a dificuldade que eu teria em desparafusar o pneu do meu carro se não tivesse lá aquela ferramenta adequada para que eu pudesse realizar esse procedimento? Se eu fosse lá com a mão desparafusar cada parafuso daquele, seria impossível fazer isso, porque seria necessário uma força muito grande. Então, as máquinas, que são aí qualquer artefato utilizados em um determinado trabalho, e o objetivo da utilização dessas máquinas, desses artefatos, sempre vai ser reduzir o esforço realizado, né? Então, por exemplo, acabei de citar o exemplo aí da troca do pneu, mas nós temos outros exemplos, como destaque aí, para levantar e mover grandes pesos acima da capacidade muscular humana, o homem inventou uma série de ferramentas para facilitar essa ação. Essas ferramentas são chamadas de máquinas simples. Podemos aí dar destaque aos alicates, às pinças, às torneiras, às chaves de fenda, os saca-rolhas. Isso aí seriam alguns exemplos de máquinas simples. E essas máquinas simples,
elas vão ser classificadas de acordo com alguns critérios. E aí, essas máquinas simples, elas podem ser classificadas em roldana, plano inclinado e alavancas. Essas alavancas, galerinha, elas têm uma classificaçãozinha aí. Elas podem ser as alavancas, certo? Não estou falando de roldana e nem plano inclinado. Mas as alavancas, elas podem ser classificadas em interfixa, interresistentes e interpotentes. E aí a gente vai aprender aí a classificar essas alavancas em interfixa, interresistente e interpotentes. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre roldanas. Elas são bem conhecidas, só que talvez vocês não as conheçam por esse nome. Mas o que seria uma roldana? Uma roldana é constituída de uma roda com um sulco ao seu redor, pelo qual passa uma corda. Ela é presa a um eixo e gira em torno dele. E aí existem dois tipos de roldanas. A roldana fixa, como vocês estão percebendo aqui, ó, essa primeirazinha aqui, que eu estou dando um destaque aqui, ó, e a móvel, que já seria esse nosso segundo exemplo aqui. A roldana fixa apenas permite mudar a direção da força, sem, entretanto, alterar a força potente que temos de fazer para realizar a função. Para mover um corpo com o auxílio de uma roldana fixa, faz-se uma força igual ao peso do corpo. Então, vamos entender. Quando eu utilizo uma roldana fixa, por exemplo, se eu vou querer suspender um objeto de 10 quilos, essa roldana fixa não vai estar aí me auxiliando na diminuição do esforço que eu vou ter que fazer, certo? A força que eu vou ter que realizar vai ser igual ao peso deste objeto aí de 10 quilos que eu queria aí suspendê-lo. Já a roldana móvel, ela permite reduzir a força pela metade ou mais, de acordo com o número de roldanas envolvidas no processo. Então, vamos entender. Se eu estou utilizando a roldana móvel para levantar um objeto de 10 quilos, eu só vou precisar, nesse caso, realizar uma força que tenha metade desse peso. Ou seja, eu só vou precisar realizar uma força que tenha 5 quilos. Então, a fixa não nos auxilia na diminuição do esforço, ela só vai estar aí mudando a direção da força. Já a roldana móvel, ela vai diminuir a força aplicada pela metade. Então, olha só, a roldana ela é muito útil para facilitar trabalhos como artear bandeiras, tirar água do poço com o balde, que aí, com certeza, esse exemplo aqui que eu vou até grifá-lo, é muito conhecido por alguns de vocês, e estender roupa no varal e etc. Uma das mais antigas ferramentas utilizadas pelo homem é a talha exponencial, que consiste em uma série de roldanas, que nesse caso são chamadas de polias, móveis associadas a uma só roldana fixa. Quanto maior o número de roldanas móveis, fiquem atentos a isso, certo, turma? Quanto maior for o número de roldanas móveis, maior também será a facilidade de se mover um peso que esteja nela. Chama-se vantagem mecânica da talha a relação entre a força resistente, então é bom que vocês aí no livro de vocês também grifem essa força resistente, que ela sempre vai ser o peso, ok, turma? E a força motriz, que é a força que vai ser utilizada aí para erguer o objeto. Então, ó, como vocês estão observando aqui, nós temos aí uma talha exponencial, na qual ela é formada por várias roldanas, que também podem ser chamadas de polias, e essas roldanas vão ser roldanas móveis, ok? Detalhe, obrigatoriamente nós teremos uma fixa, e as demais vão ser móveis. E quanto maior o número de roldanas móveis, maior também será a facilidade para mover o peso que esteja nela. Lembrando que esse peso é chamado de força resistente.
E a força que vai ser aplicada aí para erguer o objeto, nós chamamos de força motriz, tá bom? Uma outra situação onde a gente vê muito aí a utilização das roldanas é nas academias de musculação. Você já deve ter observado equipamentos em que não levantamos os blocos diretamente. Neles, seleciona-se a quantidade de blocos e aciona-se uma haste ou um pedal. Ao movimentar essa estrutura, ela aciona um cabo bastante resistente e ligado a um sistema de roldanas ou polias, que, por fim, ergue a quantidade de blocos desejada. Então, nós vemos aí que as máquinas, elas são muito úteis no nosso dia a dia. Segunda máquina, plano inclinado. Imagine que durante uma mudança, que eu já fiz várias, você precise colocar um eletrodoméstico em uma plataforma de 1 metro de altura em relação ao chão onde ele se encontra. Você, então, vai optar por instalar uma tábua de madeira que vai ficar inclinada, formando aí dessa forma uma rampa que liga a superfície mais baixa à plataforma. E ao deslocar o eletrodoméstico, fiz isso muitas vezes com meu fogãozinho, por meio desse bloco, até atingir a plataforma. A rampa, turminha, é um plano inclinado utilizado para diminuir a força necessária para elevar um corpo. Então, o corpo ele não vai ser suspenso, porque aí nós sabemos que seria aplicada uma força muito maior do que se esse objeto estivesse sendo aí movimentado por meio de um plano inclinado. É uma estrutura muito comum em armazéns de estocagem, construções e passarelas. E uma curiosidadezinha, turma, que o nosso livro aborda aí, ó. A estrada em forma de caracol é um exemplo de plano inclinado. Sua utilização na construção de estradas facilita o acesso a locais com altitude elevada. Note que quanto menor for a inclinação do caminho, mais confortável e seguro será o trajeto. Entretanto, a distância que teremos que percorrer para atingir uma mesma altura é maior. Então, deixa eu explicar aqui para vocês essa curiosidade. Então, vocês estão aqui observando. Um momentinho, pronto, aqui. Ó. Vocês estão observando aqui nessa nossa primeira situação que a distância é menor. A distância está sendo aqui destacada em azul, tá certo? Mas observem que, apesar da distância ser menor, a inclinação da rampa é maior. Ou seja, para escalarmos aqui essa situação, seria necessário um esforço maior. Apesar de uma menor distância, o esforço que seria realizado seria maior. Diferente dessa nossa segunda situação, onde o ângulo de inclinação do nosso plano é menor, a distância torna-se maior, mas nesse nosso segundo caso aqui, seria mais confortável e bem mais seguro de se subir numa rampa com esse grau de inclinação. Isso aqui, galera, é muito importante para cadeirantes, né? Quando a gente está falando de acessibilidade. Então, o ângulo de inclinação dessas rampas deve ser o menor possível, para que a acessibilidade desses cadeirantes realmente seja segura. Porque quanto maior for aí esse ângulo de inclinação, mais perigoso para o cadeirante torna-se estar aí realizando a utilização desse tipo de plano inclinado. E as alavancas, que são aí o destaque da nossa aula de hoje, também são muito utilizadas. Galera, eu vou citar agora, né, durante a explicação das alavancas, alguns objetos que vocês vão ficar impressionados. Vocês vão dizer, Vala, mas esse objeto é classificado como alavanca? Por incrível que pareça, sim, turma. Então, alguns objetos aí vão chamar a atenção de vocês quando eu estiver explicando os tipos de alavancas. Mas vamos deixar aí de milongas e vamos logo saber aí o que é que são essas alavancas. As alavancas, que também são bastante familiares. E aí uma situaçãozinha. Quando criança, você provavelmente já experimentou brincar de gangorra. A gangorra
é uma prancha elevada e presa a um suporte no meio. Ao sentarmos em uma das extremidades, ela toca o chão, enquanto a outra extremidade é levantada. Esse brinquedo, que é bastante simples, é um exemplo de alavanca. Alavancas são objetos rígidos que, apoiados sobre um determinado ponto e movendo-se sobre este ponto, permitem a movimentação de um objeto pesado. Para tornar esse deslocamento possível, uma alavanca é composta por 3 elementos. Marca aí no livro de vocês também. Quais são aí os 3 elementos que formam uma alavanca? Primeiro deles, o ponto fixo. Então, toda alavanca terá um ponto fixo, ok, turma? Pronto. Então, tá aqui. O ponto fixo, onde ele gira. A força potente. O que seria essa força potente? É aquela força que vai ser exercida sobre a alavanca para mover ou sustentar o objeto. E a força resistente é aquela que o objeto a ser movido exerce sobre a alavanca. As alavancas podem ser classificadas em, como nós já vimos lá, interfixa, interresistente e interpotentes. Agora, deixa eu só esclarecer aqui para vocês esses 3 elementos que são aplicados aí em uma alavanca. Primeiro, galera, ponto fixo. Observem aqui essa nossa imagem, tá certo? Pronto, ó. Uma tesoura também é um exemplo de alavanca. Então, vamos aqui utilizar o exemplo da tesoura para destacarmos aqui os 3 elementos dessa nossa alavanca, tá certo? Então, o ponto fixo. No caso da tesoura, o ponto fixo está bem aqui, ó. Ponto fixo é justamente aí onde a alavanca gira. Então, está aqui o nosso ponto fixo no caso da tesoura. Força potente, que é aquela força que é exercida sobre a alavanca. Então, no nosso caso, no caso da tesoura, a força potente ela vai ser aplicada aqui, ó, onde nós colocamos os nossos dedos para poder movimentar a tesoura, para poder cortar o papel. Aí seria aplicada a nossa força potente. E a outra extremidade, na outra extremidade aqui, né, seria a nossa força resistente, que é justamente a força que vai ser aplicada sobre a folha de papel para que ela possa ser cortada. Então, toda a alavanca terá esses 3 elementos, turma. Ponto fixo, força potente, que é a força que nós estamos aplicando, e força resistente, que é a força que o objeto no qual ela está sendo utilizado vai estar oferecendo. O nome já diz, né? Força resistente. E como eu expliquei para vocês, as alavancas recebem 3 tipos de classificação: interfixa, interresistente ou interpotentes. Primeiro, vamos aí começar a explicar o que seria uma alavanca interfixa. A alavanca interfixa, que também é conhecida como alavanca de primeira ordem, é constituída de uma haste rígida que se apoia em um ponto fixo, podendo girar ao redor desse ponto. Em relação ao ponto de apoio, a alavanca pode ser dividida em 2 partes, denominadas braços. A parte da alavanca que vai do ponto de apoio até a força potente, a que aplicamos, chama-se braço de potência. A parte que vai do ponto de apoio até a força resistente, lembrando que essa força resistente é a força que o objeto vai estar exercendo, nós chamamos de braço de resistência. Então, vamos aqui, turma. Estamos vendo aqui um exemplo de alavanca interfixa, certo? Então, ó, temos aqui a imagem de um bonequinho. Esse boneco, ele vai estar representando aí a força potente, é a força que nós estamos aplicando. Essa outra extremidade aqui, onde está o objeto, né, essa esfera, vai ser a nossa força resistente, que é a força que o objeto exerce, e essa força geralmente vai ser o peso que o objeto
apresenta, tá certo? E entre essas duas forças, vocês estão conseguindo aqui observar, turminha, o ponto fixo. Por isso que o nome da alavanca é interfixa, porque o ponto fixo fica entre as duas forças, entre a força potente e entre a força resistente, ok? Por isso que o nome da alavanca ficou interfixa, porque o ponto fixo da alavanca está localizado entre as duas forças, beleza, turma? A alavanca interresistente, também conhecida como alavanca de segunda ordem, a força resistente, que é a força que o objeto apresenta, é aplicada entre o ponto de apoio e o ponto onde se aplica a força potente. O carrinho de mão, o abridor de garrafas e o quebra-nós, como vocês estão observando aqui na nossa imagem, são exemplos de alavanca interresistente. Então, só para vocês entenderem, por que ela recebeu essa nomenclatura? Porque a força resistente, que no nosso caso aqui, a do quebra-nozes é a nós, está entre o ponto fixo, que está nessa regiãozinha aqui, ó, turma, e a força potente. Por isso que o nome é interresistente, porque a força resistente está entre o ponto fixo da nossa alavanca e entre a nossa força potente. Por isso que ela ficou como interresistente ou alavanca de segunda ordem. E aí você já, com certeza, inteligente da forma que são, já entenderam o que vai ser uma alavanca interpotente. Se na interresistente a força resistente está entre o ponto fixo e a força potente, olha o que acontece na interpotente, que também é conhecida como alavanca de terceira ordem. A força potente é aplicada entre o ponto de apoio e o ponto onde se encontra a força resistente. Lembrando, turma, que esse ponto de apoio é aquele ponto fixo, tá certo? E lembrando que essa força resistente é a força do nosso objeto. Então, o que vocês estão observando aqui na nossa imagem é um exemplo de alavanca interpotente. Olha só onde é que a força está sendo aplicada. A força aplicada, que é aquela força potente, está sendo aplicada entre a força resistente, que no nosso caso aqui, como é uma pinça, né, que está aí segurando um bloco de gelo. Então, esse bloco de gelo representa a nossa força resistente, e o ponto fixo dessa alavanca está bem aqui, ó, no iniciozinho aqui da nossa pinça. Então, como a força aplicada, que é conhecida como força potente, está entre o ponto fixo, também chamado de ponto de apoio, e a força resistente, que sempre vai ser oferecida pelo objeto, nesse nosso caso aí, nós temos um tipo de alavanca interpotente. Ok, turma?